Muito bem! Obrigada, Deusa. Então, a gente está aqui de volta, né? A gente estava conversando sobre essa vida maluca que a gente conhece, que é tão diversa, que tem tanta coisa, tantos seres diferentes. Será que nos primórdios do nosso planeta era assim? Era não, era tudo muito diferente, sabia? Vocês acreditam que a gente hoje está passando pela sexta extinção em massa? Vocês sabiam que o que existe hoje de seres vivos no planeta inteiro não faz parte nem de 1% da biodiversidade que já existiu no nosso planeta? Esses dados são doidos, né? A gente fica pensando assim, minha Nossa Senhora, quer dizer que já transformou tanto que hoje não existe nenhum ser que seja mais antigo, que seja de uma outra era. As transformações estão rolando, a evolução é a chave do processo e o clima é quem comanda todas essas mudanças, como nós estivemos conversando, né? Aqui na nossa aulinha de ciências, não foi? Não foi, não foi, não foi? Então, nesse primeiro momento, vai fazer aqui uma pequena retomada, né? Nesse primeiro momento, a gente já falou das características principais do planeta, ó, nesses tempos atrás. A gente falou ainda das condições e de como o ciclo da água mudou o planeta, o clima do planeta, não foi? Foi. E que nesse momento não tinha condição alguma de ter ser vivo. Por quê? Muito quente, muita radiação. E também era o que mais? Muita eletricidade, muita descarga elétrica, muito choque com meteoros, né? Enfim, todas essas condições impossibilitavam a vida no planeta. Mas o engraçado é que, na teoria, né? Alparin e Haldane eles já observam isso, Miller já comprovou em um experimento que foi justamente, né? Foram justamente a combinação, né, dessas características, quase não sai, foi justamente a combinação dessas características que possibilitaram o surgimento de moléculas mais complexas, maiores. E no futuro depois, né, num momento depois, aí formaram-se os coacervados, que são esse agrupamento funcional de moléculas, né, nesse contexto da Terra primitiva. Então, acredita-se que esses coacervados sejam, de fato, os primeiros tipos de células. Gostou do resumão? Então, vamos seguindo com a nossa aulinha de ciências. Vamos continuando. Ó. Nossa aula hoje, eu voltei foi para o último slide da aula anterior. Não tem nada não, ó. Nossa aula é de ciências, estamos falando de fatores fundamentais para a vida na Terra. E eu sou a professora Amanda, né? Nessa terça-feira, estamos seguindo com a nossa aula. Repara comigo aqui uma coisa. Aí a gente está mostrando os coacervados, né? A gente está falando ainda da teoria da evolução química e dando seguimento falando agora dos coacervados. Você observa que as proteínas são moléculas grandes, moléculas orgânicas, grandes, relativamente grandes, né? Então, eu tenho aqui uma proteína, ó, e essa água, ela tinha também suas moléculas, claro, menores, que se agrupavam aqui ao redor dessa proteína, né? Que fecharam essa proteína aqui numa coisa que a gente chama de compartimento. Então, isso é o que a gente chama de compartimentação. A água, ela está cercando a proteína. Por que que a água faz isso? Por conta do que a gente chama de tensão superficial. É justamente essa tensão superficial que faz com que a água faça isso, né? Ela monte, né, um agrupamento de moléculas que ficam mais resistentes, formam uma espécie de película, né? Não é um plástico, mas uma película, ela é um pouco mais resistente, né? Então,
Essas moléculas de água, por conta dessa sua característica, englobaram, né? Foram englobando essas proteínas e interagindo entre si. Olha como é interessante. E essa interação é o que a gente chama de coacervados. O surgimento desses coacervados, né, data de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Quer dizer, se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, só 1 bilhão de anos depois foi que surgiram os coacervados, né? Então, tem 4,6 bilhões, 1 bilhão de anos depois surgiu o primeiro coacervado, que depois deu origem aos primeiros seres vivos com o material genético que a gente chama de DNA. Ok, gente? Tem alguma pergunta? Tá tudo certo por aí? Tá ok? Então, estamos falando aí desses coacervados. Todo mundo compreendeu? Né? Então, vocês vão observar isso aí. E o que é mais interessante desse momento, eu vou fazer uma notinha bem aqui no canto do texto, tá? Uma nota. Por que que a gente diz que a água é fundamental para a vida, né? A gente está vendo os fatores fundamentais para a vida. E eu ouso dizer que o fundamental mesmo é a água, né? Então, somente a partir de uma propriedade da água, vou melhorar, hein? Deixa eu botar aqui de uma forma mais compreensível. A tensão superficial vou abreviar. A tensão superficial foi a propriedade da água que impulsionou o surgimento da vida a partir da compartimentação. O que é essa compartimentação? É isso aqui, ó. É a formação de compartimentos. A água, ela vai abordar, ela vai deixar presa dentro de uma gotinha. Vamos imaginar uma gota de água, né? Então, essa gota de água forma um compartimento. E nesse compartimento, nesse lugar, tem dentro uma proteína. Entenderam? Essa tensão superficial, a gente já até brincou com ela aqui, não foi? Vocês já lembram dessa brincadeira? Andresa, você pode fazer um favor? Pega um copinho de água só para eu mostrar um pouco dessa tensão superficial aqui para a turminha. Né? A gente sempre brinca com a tensão superficial aqui. Todo mundo já fez isso na vida, não foi, Bruno? Eu tenho certeza que você já deu uma tainha assim num açude, num riacho, numa piscina, calculou errado e deu a velha e boa barrigada. Bah! Na água, caiu assim, chapadão na água. Oh, gente, meu Deus do céu! Por favor, isso dói demais. Professora, não parece nem que eu caí na água, parece que eu caí foi numa calçada. Mulher, olha, eu vou te contar. É isso mesmo. Isso se dá por conta da tensão superficial da água. Essa propriedade da água faz com que ela forme uma superfície, uma película, né? Uma película na sua parte superficial. E é justamente essa película que traz, né, a formação desses coacervados, tá certo? Não é, muito obrigada, Andressa. Não é uma como é que eu posso falar? Ela não é uma membrana, mas é uma película. Certo? Então, eu vou mostrar aqui, ó, Bruno. Eu vou só pegar uma gotinha de água e deixar aqui no meu dedo, ó. Tá bom? Tudo isso por causa de uma gota de água, hein, Andressa? A professora pediu para a Andressa ir lá fora, só porque eu precisava só de uma gota. E ela trouxe isso aqui tudo, mas não tem nada, não.
Olha só, quando a gente brinca com a água, né, como a gente já falou para vocês aqui, quem nunca brincou com a água? A ponto, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem fazer muita lambança, né? A aula de ciência sempre faz isso. Olha aqui. Deixa eu tirar essa caneta. A deusa gritou assim. Gritou não, gritar. Ela não pode gritar, ela falou só assim. Olha a caneta. Pelo amor de Deus, professora, não vai molhar a caneta. Olha aqui a água, estão vendo, né, no meu copinho, mas eu quero que vocês visualizem de ladinho aqui, porque eu vou botar ela de um jeito que ela vai ficar bem na beirinha, mas não vai cair. E nessa hora eu não posso nem respirar. Momentos de tensão. Ó, agora caiu. Vocês viram? Eu inclino o copo até uma forma que essa água, ela sustenta, né? Ali antes de cair a gota, a água sustentou ali um tempinho. Eu vou tentar mostrar para vocês, é porque não vai dar para ver a gotinha, mas se der para pegar aqui no meu dedo, ó, Bruno. Se der para pegar a gotinha aqui no meu dedo. Tcharam! Para a gente entender o que é essa tensão superficial, né? Olha só. Quando eu pego essa gotinha aqui, né? Tá aqui no meu dedinho. Ó. Uma gotinha de água. Estão vendo, né? Essa gotinha aqui, gente, essa parte que faz esse buchinho da gota, né? Ela é a parte que a gente observa que a tensão é maior. Olha aqui no fundo preto ficou melhor para observar, ó. Eu até movimento meu dedo e a gotinha sustenta, ó. Não sai não. Isso é a formação dessa película que eu estou mostrando a vocês. Isso é a tensão superficial. A gotinha resiste. Então, na superfície dessa gota, arrasou, Bruno! Na superfície dessa gotinha, voltando aqui para o slide, né? Ela está aqui no meu dedo. Vou fazer aqui meu dedinho de preto. Isso tudo para a gente entender como se formaram os coacervados. Ó, aqui a ponta do dedo e a gotinha, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela está aqui na superfície e ela faz esse buchinho aqui. Esse buchinho é resistente, né? Ela não cai de uma vez, né? Então, as moléculas que estão nessa região aqui, elas estão bem mais próximas. Elas estão muito mais unidas do que as que estão aqui, ó. Nessa região, elas estão mais coladinhas, porque é uma região da superfície dessa gota, da superfície da água. A água, ela sempre se comporta assim, é uma característica interessante, e é a tensão superficial, a responsável por criar esse compartimento, como eu já havia mostrado. Então, por isso que eu fiz essa nota, tá? Mostrando a vocês que... Ó, aqui é um compartimento. Imaginem isso aqui como uma gotinha e dentro dessa gotinha estão presas as proteínas, que estão esse círculozinho azul. Então, essa tensão superficial foi a propriedade da água que impulsionou o surgimento da vida a partir da compartimentação. Certo? Eu espero que todo mundo tenha compreendido isso. E aí, quando se junta uma galera, né? Maior turminha de gotinhas aqui, ó, englobando proteínas, aqui é o que a gente chama de coacervados. Combinado? Tá? Então, vamos adiante. Vamos seguindo. Eita, mas a professora faz bagunça nesses slides. Eu faço bagunça em tudo. Eu bagunço o slide, eu bagunço a bancada, eu bagunço as meninas, tiro todo mundo do lugar. É assim mesmo. Né? É a energia caótica da professora Amanda. Então, vamos adiante. Ainda falando um pouco sobre a evolução química, né? Houve esses experimentos, Miller e Urey, em 1953, e esse experimento ele era com base na hipótese de quem? De Oparin e Haldane, como eu já tinha mostrado para vocês. Qual é a hipótese dele? É que a partir dessas características da Terra primitiva, juntando com a eletricidade, a radiação, houve o surgimento de moléculas que depois se organizaram em moléculas orgânicas, né, e deram origem aos coacervados. Então, existe esse aparelho que simula a atmosfera da Terra primitiva. O
que é que tinha nessa atmosfera da Terra primitiva? O que era que tinha? Metano, gás carbônico. O que mais? Tinha monóxido de carbono, não era? Não, monóxido é só o CO. É isso mesmo, estava certo. Meu Deus. CO. E tinha vapor de água. Tinha um trisquinho de nitrogênio também, né? Então, esse elemento, esse aparelho simulava a atmosfera da Terra primitiva e ele foi um embasamento para a teoria da evolução química. Somado a isso aqui, eletricidade, simulando as descargas elétricas, né? E radiação. Vamos para frente. Olha só. Aí a gente observa esse elemento. Então, eu quero que você olhe esse equipamento que a gente viu na aula anterior, o original, né? Que ele é feito de vidro, são vidrarias de laboratório, tá? Com vários pescocinhos, vários canais, onde acontece. Então, o que é que eu tenho aqui? Um caldo primitivo, né? A sopa primitiva. Ou seja, eu tenho água também, né? Água com seus elementos minerais, tá? Então, essa água, ela era aquecida. Por que ela era aquecida? Por que a água era aquecida? Por que eu preciso desse fogo aqui? Então, isso vai gerar o vapor de água. O que é que isso aqui simula? Tá? Eu quero que vocês respondam tudo isso aqui. Nessa região do balão existiam os gases da atmosfera primitiva. Faltou a gente colocar aqui o hidrogênio, né? Então tá aí, ó. Metano, nitrogênio, água, hidrogênio. Então, o que é que aconteciam? As descargas elétricas e, com o resfriamento, houve aqui nessa região a coleta de aminoácidos. Responda. O que indica, o que simula a presença do fogo no experimento? B. O que simula? O que é que significa ter vapor de água ali, né? O vapor de água no equipamento. Hein, galera? Bora responder essas duas aqui. 3 minutinhos e eu já volto.
E aí, meus amores, cadê essa resposta? A gente está aqui perguntando, olha, nesse experimento todo. Então, imagina que, professora, como é que esse experimento vai simular a Terra selene redonda? Tchau, é isso. Não precisa ser igual, né? Então, o que foi simulado aí? As condições que existiam na Terra primitiva. O que é que simula a presença do fogo ali? A temperatura inicial do planeta. A Terra era quente mesmo, desse jeito aí, pegando fogo, como está no experimento. E aí esse fogo faz com que a água evapore. A subida do vapor de água simula o quê? Indica o quê? O ciclo da água nesta terra primitiva, ok? Então, quando acontece da subida desse vapor de água, como vocês estão observando na imagem, as descargas elétricas vão atuar a partir da presença desse vapor, entrando em contato com esses gases, que estão ali naquele balãozinho redondinho, aqui à esquerda, ó. À esquerda não, à direita. Ó, aqui, ó, não é? A gente tem esse contato com os gases da terra, da atmosfera primitiva, logo após um resfriamento, há a coleta de aminoácidos, ou seja, de moléculas orgânicas, formando estruturas, né, maiores que depois vão compor as proteínas e os coacervados e depois todos os seres vivos. Por isso que todas as nossas células têm proteínas. E aí, gente, a gente ainda vai conhecer, né, algumas outras hipóteses, né? A hipótese heterotrófica. Então, a gente fechou aqui a teoria da evolução química, viu? Foi assim que surgiram os primeiros seres vivos, tá? Essa teoria da evolução química indica que, a partir dessas condições da Terra primitiva, surgiram os primeiros seres vivos. Claro que não foi assim, pá, uma galinha de uma lapada. Não, não é mágica, né? É evolução. Primeiro se criou mais simples, e aí as mudanças, né, as condições vão alterando para que haja um surgimento das outras espécies, tá? Agora a gente vai falar um pouco da evolução do metabolismo, né? E o metabolismo, a presença de um metabolismo é justamente uma das características dos seres vivos, né? Então, essa presença, essa evolução do metabolismo. Tá, professor? Então, já existiam, né, os seres vivos, ok? E depois, né, como é que eles eram? Então, existe uma hipótese que se chama heterotrófica. Primeiro, vamos lembrar o que é um heterótrofo, um ser heterotrófico. Heterotrófico, vamos fazer outra notinha aqui. Escrevo de que cor? Azul. Heterótrofos são os seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. Seres que não produzem seu alimento. Só para a gente relembrar, tá? Fizemos aqui a notinha para a gente relembrar. Quem são os heterótrofos? São os seres que não produzem seu próprio alimento, tá certo? Então, essa hipótese heterotrófica diz que os primeiros seres vivos
seriam heterotróficos, né? Eles viviam em lagos e mares rasos, e aí eles faziam, né, o processo de fermentação. Utilizavam a glicose e quebravam essa molécula de glicose em etanol, gás carbônico, e aí liberavam energia, ok? Vamos entender um pouquinho mais dessa hipótese, né? Então, o que é que acontece? Quando há o aumento desses organismos heterotróficos, há uma modificação da atmosfera. Por quê? Vai haver um acúmulo de gás carbônico, né? Por conta da forma como eles se alimentavam, olha só, eles liberavam. Liberavam não, liberam, né? Deixa eu botar aqui, porque nós somos heterotróficos e continuamos liberando gás carbônico para o meio. Se eles liberam gás carbônico e essa terra já tinha uma quantidade muito grande ainda de gás carbônico, começou a ter um acúmulo maior, né, desse gás na atmosfera. Então, houve uma escassez de alimento. Como é que ele ia conseguir essa glicose, né? Não estava mais conseguindo, com o aumento dessas populações, haver alimento suficiente para suprir todo mundo. Então, houve o surgimento da fotossíntese depois. Ou seja, a fotossíntese era a capacidade de conseguir produzir compostos, nutrientes, a partir da luz solar, né? Então, essa fotossíntese ela tem como resultado a liberação de oxigênio. Por isso que isso transformou a atmosfera. Vocês lembram que eu falei para vocês que não tinha muito oxigênio na atmosfera primitiva da Terra, né? Não tinha muito. E aí, com essa liberação de oxigênio, vai ficar disponível o oxigênio no meio. Inclusive, só a partir disso que se forma a camada de ozônio também, segundo essa teoria, né? Então, surgiram ao acaso, palavra comum aqui, termo comum em biologia, em ciências biológicas, em evolução, em genética. A gente sempre fala do acaso, né? Surgiram ao acaso organismos que utilizavam o oxigênio e faziam, ao invés da fermentação ou da fotossíntese, né, como processo principal, eles faziam respiração, como trocas gasosas. Então, vinham os fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por último, os seres que fazem respiração. Entenderam? Isso pela hipótese heterotrófica. Tá? E aí a gente vem agora com a hipótese autotrófica. Vamos fazer uma nota para a gente relembrar quem são esses organismos autotróficos. Não é com marca-texto não, mulher, senão não cabe. De novo. Autotróficos ou autótrofos são organismos que o quê? São organismos que produzem seu alimento. Ok, babies? Organismos que produzem seu alimento. Tá? Então, a hipótese autotrófica, ela já fala assim, rapaz, quem existiu primeiro não foram os heterótrofos, foram os autótrofos. Eles surgiram nas profundezas do oceano. Nesse momento aqui, as superfícies já eram instáveis, né? Então, os primeiros seres eram autotróficos quimiosintetizantes, né? Eles sintetizavam compostos químicos. E eles existiam principalmente em fontes termais, né? Então, a presença do sulfeto ferroso mais o gás sulfídico liberava gás férrico mais hidrogênio mais energia. Então, o que é que surgia primeiro a partir dessa hipótese? A quimiossíntese, né? A síntese de compostos químicos a partir das reações que acontecem.
Depois a fermentação, aqui é uma setinha, tá? Depois a fotossíntese e, por último, a respiração. Ok? Isso é a hipótese heteroautotrófica, aliás. Então, bora lá. Depois de tantas teorias de como surgiu a vida, como eram os primeiros seres vivos? O que é que vocês acham, hein? Vamos de 3 minutinhos para responderem e a gente volta já já. Muito bem, então fica aí essa indagação. Depois de tantas teorias, como foi mesmo que surgiu a vida na Terra, hein, minha gente? Será se a gente tem tudo na mão para responder isso? Né? A gente não tem um consenso. Quem sabe surgiram tudo isso ao mesmo tempo em pontos diferentes do planeta, né? Estudos rolam e estão tentando encontrar o que se assemelha mais à realidade, né? Que a gente ainda vai estar buscando. Tá bom? Então vamos adiante. Olha que cara mais fofa. Este coiso fofo aqui. Não aguento. Então, olha só. Para iniciar, né, esse pensamento, a gente pode pensar, então, ao invés de, né, como surgiu a vida, mas teoricamente como seriam esses primeiros seres vivos, né, que surgiram nesse contexto. Eram seres muito simples, semelhantes às bactérias atuais, né, os procariontes, que até hoje existem. Quer dizer, professora, que as bactérias elas se mantêm no mundo
com essa mesma estrutura, assim, basicamente, né? Bem simples, unicelular, procarionte. E desde quando o mundo é mundo, desde quando surgiram os primeiros seres vivos, sim, elas são seres ultra adaptáveis e elas continuam existindo no nosso planeta e têm uma diversidade absurda e os primeiros seres vivos se pareciam muito com elas, tá? Então, e as células eucarióticas, né? Como foi que surgiram, né? Essas primeiras células eram procarióticas, ou seja, o DNA, né? Ele era, tá aqui, ó, o DNA, ele é misturado no citoplasma, tá certo? Ele é misturado com o citoplasma, ele não tem uma membrana que separa ele do restante do citoplasma. Isso é um procarionte. Os eucariontes, eles já possuíam, né, essas outras células eucariontes, já possuíam uma membrana. Aqui a membrana plasmática, aqui o citoplasma, e aqui uma membrana nuclear, ou o que a gente chama de carioteca. Por isso que é procarionte, antes da carioteca. E eucariontes, os que possuem essa carioteca aqui, verdadeira, original. Tá certo? Os eucariontes são assim. Tá? Então, existe um sistema de endomembranas, né? Então, as endomembranas é quando existe a invaginação da membrana plasmática que deu origem às organelas, né? E existe ainda uma outra teoria, né, da Margulis, é uma bióloga que compreendeu como que começaram a existir as mitocôndrias e os cloroplastos dentro das células, né? Ela diz, inclusive, nessa teoria endossimbiótica, que tanto as mitocôndrias como os cloroplastos, eles antigamente, lá naquela terra primitiva mesmo, eram organismos de vida livre, né? Eles existiam fora das células, como bactérias, vamos dizer assim, né? E depois eles passaram a viver em simbiose, ou seja, umas células começaram a englobar, a fagocitar esses seres vivos, e então eles passaram a viver em parceria. E até hoje existem mitocôndrias nos animais, principalmente os cloroplastos nos vegetais. Olha só, antes eram seres de vida livre, e aí a célula veio e fagocitou, abraçou, comeu. Só que ao invés dela digerir esse indivíduo, eles passaram a fornecer energia para essa célula. E até hoje, né, dentro da teoria evolutiva, dentro da genética, da biologia celular, a gente compreende a presença desses cloroplastos e mitocôndrias dentro dos seres vivos. Por que será que eles pensaram que podia ser um ser de vida livre antigamente? Porque mitocôndria e cloroplastos são organelas que têm DNA próprio, que esse DNA é totalmente diferente do DNA celular, né, do núcleo da célula. Mas isso vocês vão compreender em um outro momento. Olha só, para ilustrar o que a gente está conversando. Essa teoria da endossimbiose, endo para dentro, simbiose é uma parceria, né? Essa teoria da endossimbiose mostra que aqui eu tinha uma célula, né? Um procarionte fotossintetizante de vida livre, e eu tinha aqui um procarionte aeróbio, ou seja, que precisa de oxigênio. De vida livre também. São dois seres vivos aqui, ó. 1 e o 2. Tá certo? Com o passar do tempo, esse procarionte aeróbio, esse verdinho aqui, ó, foi englobado pelo procarionte maior, que é o simbiótico, né? E aí, essa bactéria, esse procarionte, ele vai se tornar a mitocôndria no futuro. E depois os outros tipos que vão para as células vegetais vão se tornar os cloroplastos. Por que se acredita na teoria endossimbiótica, né, da Lynn Margulis? As evidências de que isso aqui é verdade, de que nossa célula engoliu bactérias no passado muito antigo, né, é que elas têm dupla membrana, quer dizer que, olha só, eu tenho aqui a célula e eu tenho aqui a célula que vai ser englobada.
né? Quando acontece o processo de invaginação, essa célulazinha, para ser fagocitada, essa menor, ela vai ter que, né, ser engolida pela célula. Olha só como é que fica. Eu estou fazendo aqui um passo a passo desse negócio. Ela já está quase entrando aqui na célula. Em um outro momento, essa célula vai se reestruturar. Essa célula que entrou carregou um pedacinho da membrana da célula que fagocitou ela e ficou existindo como um ser que tem dupla membrana plasmática. Tem essa que já era dela e tem essa roxinha, que é um pedaço que ela pegou emprestado da célula quando ela entrou. Essa célula tem DNA próprio, tem ribossomos próprios, isso aqui é a cara de bactérias. Né? Elas sofrem com alguns antibióticos. Meu Deus, professora, quer dizer que às vezes eu tomo um antibiótico e ele pode fazer mal para as nossas mitocôndrias? Pode. Por quê? Porque elas são muito semelhantes ainda a essas bactérias, né? Estruturalmente falando, tá? E aí eles também têm um tamanho semelhante ao tamanho das bactérias conhecidas. Tá certo? Ok, gente? Então, isso aí acontece por conta dessa teoria. E quem bolou essa teoria foi uma mulher, Lynn Margulis. Vou já conferir se é assim mesmo que se escreve o nome dessa grande cientista, né, da teoria endossimbiótica. Deixa eu só checar aqui se eu escrevi o nome dela certo, para a gente já corrigir logo. Porque realmente esses nomes, né, de fora a gente tem um pouquinho... Ah, eu botei linha, apareceu linda quebrada. Não, calma. Pronto, Lynn Margulis é porque o nome é com Y, viu? Como tinha uma coisinha diferente. Não é a Linda Quebrada, né? Mas a Linda Quebrada também ensina muita coisa pra gente. Olha aqui. Lynn Margulis. Muito interessante a história de vida, né, e as pesquisas de Lynn Margulis que apontam essa teoria da endossimbiose. Ok, gente? Beleza? Vamos adiante, então, fazendo as nossas atividades para encerrar a nossa aula de ciências de hoje, hein? Já estamos aqui no finalzinho, temos 15 minutinhos para fazer tudo. Então, vamos seguindo. 3 minutinhos na tela e já eu volto para a gente fazer as nossas respostas. Façam aí que eu respondo e corrijo aqui. Partiu!
Muito que bom, hein? Vamos para a primeira. Não tem negócio de tempo mais, não. A gente vai diminuir esse tempo para facilitar aqui que a gente responda mais questões. Existe um processo no qual alimentos e bebidas como leite passam por um aquecimento com temperatura ideal para destruir micro-organismos que podem causar doenças, caso não sejam eliminados, né? Esse processo não altera as propriedades dos alimentos e bebidas. Qual o nome pelo qual é conhecido? É a centrifugação, levigação, ventilação, pasteurização ou flotação? Qual a resposta? Bem, pasteurização é o nome, né? Vocês já ouviram falar? Leite pasteurizado. Por que a gente está falando de pasteurização no meio desse conteúdo? Porque é um processo que homenageia Louis Pasteur, né? Vou botar só o sobrenome. Um dos teóricos da teoria da biogênese, que nós vamos, inclusive, abordar em outros momentos. Tá certo? Primeira questão respondida. Vamos para a segunda. Essa daqui, para essa, só 2 minutinhos, viu, Bruno? Valendo. Muito bem, a gente já está voltando para a gente relacionar as colunas. Vamos lá? Vamos ver o que é que tem escrito na primeira, que está numerada, e colocar os numerozinhos que representam na segunda. Vamos comigo aqui ver como é que fica a sequência. Eu quero a canetinha azul agora. 1. Teoria na qual um ser vivo origina-se a partir de seres semelhantes. Olha, essa teoria é a que eu acabei de mostrar para vocês que Louis Pasteur era um dos teóricos que como é que chama? Me fugiu a palavra. Um dos teóricos que apostava, né, que defendia, era isso, que defendia essa teoria da biogênese. Um ser vivo só pode existir a partir de outro ser vivo. 2. Hipótese na qual os animais surgiram de ovos invisíveis a olho nu. Qual será? Reprodução é o experimento de Redi ou é a geração espontânea? Atenção. 2, geração espontânea. Então, olha só, esses ovos seriam invisíveis a olho... Opa, perdão, gente. Não é isso não, é porque eu não tinha lido a outra. Essa hipótese
de que os animais surgiram de ovos invisíveis a olho nu se refere a um experimento. Desculpa, eu me empolguei aqui, acabei confundindo. Que mostra o experimento de Redi. Ele pega frascos, bota um pedacinho de carne e uns frascos ele deixa aberto. E outros frascos ele deixa fechado. Nos frascos abertos, lógico que vão sentar quem? As mosquinhas. Bzz, e elas vão colocar seus ovos invisíveis a olho nu, são pequenininhos, e com o passar do tempo, essa carne vai ficar cheia de larvinhas. E a carne que não recebeu o contato com as moscas não tem ovos, não tem larvas, né? Então, era uma hipótese que auxiliou também na teoria da biogênese, né? Auxiliou no fortalecimento dessa teoria. E é o experimento de Redi que se refere o segundo, né? A segunda afirmação. Vamos para 3. Eita, professora. Afirmação número 3. Processo para a geração de descendentes. Ora, o indivíduo só gera descendentes se ele se reproduz. 3. E por último, agora sim é ela, né? A teoria na qual a vida surge de matéria inanimada, ou seja, de matéria sem vida. De matéria inerte. É a 4, geração espontânea. Então, a sequência é 3, 2, 1, 4. Beleza? Vamos para mais uma para a gente finalizar. 1 minutinho só, viu? Para a gente responder essa e a próxima. 1 minuto na tela, valendo. No grito, estamos no ar. E aí, vamos para a terceira. De acordo com Oparin, qual das substâncias abaixo não faziam parte da composição da atmosfera primitiva? Amônia, tinha. Vapor de água, tinha. Hidrogênio, tinha. Oxigênio, não tinha oxigênio. O oxigênio chegou com os primeiros seres vivos que deixaram lá ele disponível. Depois formou até a camada de ozônio. Mas não tinha na atmosfera primitiva, não. Metano tinha, hidrogênio, vapor e amônia tinha também, que é aquele CH4 que eu li. Isso aqui é amônia. Para frente. Vamos navegar. E aí a gente encerra a nossa aula passeando por um link mostrando 13 condições que permitem a vida na Terra. Vamos lá conversar sobre esses fatores, né? A gente já tem conversado sobre eles aqui nessa aula e a gente encerra mostrando o site que eu sempre gosto de mostrar para vocês, da National Geographic, mostrando aqui, essas 13 condições que permitem, deixa eu dar um zoom aqui só para ficar bonitão, esconder mais essas, né? Essas propagandinhas. 13 condições que permitem a vida na Terra, né? Então, tem todo aqui o texto é do Manuel Canales, Matthew W. e Yves Conant, né? Então, tá aqui o nosso planeta Terra hoje. Olha como é que ele tá, que coisa linda, né? Sempre bom ver o planeta de cima. Então, nem todos os planetas possuem condições necessárias para suportar a vida tal como conhecemos, né? Então, existem alguns fatores, a combinação dos ingredientes certos, no tempo exato, no lugar exato, em redor de uma estrela grande, que é o Sol, parece ter sido fundamental para criar um planeta com vida, né? Então, o planeta recicla o carbono, uma das primeiras condições para que se haja vida na Terra.
A segunda, a camada de ozônio bloqueia os raios nocivos, outro fator que só deu para criar vida na Terra após isso. Terceiro, uma lua para estabilizar as oscilações no nosso eixo. A lua também tem gravidade e ela auxilia nos fluxos, né, de energia do nosso planeta também. No quarta situação, as superfícies diversificadas suportam formas de vida diferentes. O que existe na superfície da Terra é completamente diferente do que existe no fundo do oceano, né? O campo magnético desvia a gente das tempestades solares. A distância certa do Sol faz com que a gente tenha uma temperatura adequada, né? Uma distância segura dos gigantes gasosos, ou seja, dos planetas que não são sólidos, não são rochosos como nós, né? Os gasosos, eles, se a gente fosse mais próximo, eles poderiam provocar flutuações desastrosas, né? O Sol nosso, ele é uma estrela estável e que tem uma longa vida, né? Ele é duradouro. Os ingredientes certos para alojar um núcleo da Terra que é dinâmico. E os planetas gigantes nos protegem à distância. O nosso Sol protege a gente de detritos galácticos. O trajeto galáctico nos mantém livres de perigo. A gente transita, né, pelo espaço, mesmo que seja em círculo, mas a gente acaba transitando, né? E a gente tem uma localização distante das grandes multidões de estrelas. Depois a gente vai ler com calma, né? Esse link que eu sempre deixo como uma leitura complementar. E assim a gente encerra nosso encontro de hoje aqui no 9º ano. Eu vou deixar para vocês, ó, um cheiro bem grandão, uma ótima semana. A gente se vê. Até mais e tchau, tchau.